Eu sou a Denísia Figueiredo, instrutora do Senac Ceará, e estamos na FENACE com a nossa oficina de pontos de bordados, que também usamos na costura. O bordado, utilizamos muitos pontos que também são funcionais na costura à mão, principalmente em costuras de alta costura, vestidos e paletós, os acabamentos, utilizamos muitos pontos à mão. E a gente vai mostrar para vocês alguns pontinhos que a gente pode trabalhar ele de forma decorativa e também de forma funcional em reformas e acabamentos das nossas roupas. A gente tem aqui um ponto muito usado, que é o ponto de alinhavo, o ponto pés-ponto. É o ponto que a gente faz o rebate de costura. Então, a gente monta a peça e depois, no acabamento, a gente faz esse pontinho decorativo muito usado em peças jeans. Então, o jeans, ele tem o pés-ponto muito bem trabalhado. Ele tem uma costura, 2 costuras, 3 costuras, depende do estilo que está se usando na costura das peças no momento. Então, o ponto de alinhavo, o ponto pés-ponto, ele é decorativo e ele também é funcional. E a gente vai mostrar para vocês, não tem segredo. Outro ponto que a gente usa muito é o ponto russo ou ponto escama de peixe, que é o ponto da bainha, que a gente faz bainha de calça. Então, esse ponto aqui, muito utilizado em alta costura, a gente vai ensinar para vocês. Também tem o caseado. O que é o caseado? O caseado, ele é um ponto que eu posso fazer acabamento das peças, finalizando a bainha, a decoração de algumas peças de artesanato na borda da peça, e também ele também é usado no próprio bordado. Então aqui ele é um caseadinho fechado, né? Então ele tá no risco que é de uma flor. Então, caseado. E o caseado também, ele está aqui, a gente mostrando a aplicação. Então, ele é um ponto muito usado no pet appliqué ou no bordado aplicado. É o ponto que a gente mais trabalha. Ele faz o contorno do tecido, ele tira o desfiado do tecido e ele também pode ser o caseadinho aberto, caseadinho fechado. Então, outro ponto que a gente trabalha muito, que é chamado ponto de cadeia, é o ponto correntinha. Então, o ponto correntinha, ele é esse ponto aqui que a gente faz decorando o contorno, como também eu posso fechar a peça com esse ponto. Então, agora vamos praticar esse pontinho, esses pontinhos. Vamos lá começar. Para a gente aprender, é interessante que você coloque a peça num bastidor e faça um risco, para você seguir esse risco e ficar o ponto bonitinho. Então, ele já está aqui no bastidor esticado e ele já está com umas linhas aqui que eu vou trabalhar esse bordado. A gente vai utilizar, no caso aqui, a linha de novelo, não é? É uma linha de bordado, mas que aqui no caso a gente está mostrando para você visualizar melhor o ponto, é um fio mais grosso. Então, olha a correntinha como é que a gente faz. A correntinha é esse pontinho aqui, ó. Você vai colocar em cima do seu risco. É um ponto de contorno, é um ponto muito utilizado em ramagens. No caso, você vai fazer um bordado que ele tem um arranjo floral. Então, o raminho do bordado, esse talinho, ele é muito usado, ponto correntinha. Então, ponto correntinha ou ponto cadeia, ponto de contorno. E como é que a gente faz esse ponto? Coloquei o nó na ponta da linha, coloquei o nó aqui atrás. Entrei com a linha aqui, ó, e o nozinho ficou aqui. Em cima do meu risco, eu vou seguir com a minha correntinha. Vou segurar o fio para esse lado e aqui do mesmo lugar que eu saí, eu vou entrar. Mesmo lugar que o fio sai, eu entro de novo.
Aí vou lá no meu risco, no tamanho da correntinha que eu queira. Ó, essa aqui no caso eu vou fazer grande para você enxergar melhor. A correntinha, ela vai aumentando de tamanho de acordo com o risco maior, corrente maior, risco menor, correntinha menor, e também tem que ter essa regularidade, né? Começou grande, vai todos grandes e dando o mesmo espaço. Então a agulha tá aqui, eu coloquei lá no local que vai sair, esse fio que ficou aqui, que eu segurei, eu vou passar por baixo da agulha. Aí vou puxar, pronto. Tá aqui a primeira correntinha. Primeiro elo da minha corrente. Agora, para eu continuar fazendo a minha corrente, eu vou de novo, dentro do elo anterior, eu vou entrar. E vou lá no tamanho da corrente, que eu tô pensando que vai ser todos grandinhos, então eu vou colocar o fio por baixo da agulha, entrei, passei, puxei. Tá aqui. A única forma que eu posso errar esse ponto, é eu querer começar agora ele por fora do elo que já se estabeleceu antes. Então, aí, eu começando por fora, tá errado. Eu tenho que começar dentro do último elo. E aí, vou lá no tamanho da corrente, passo o fio por baixo da agulha e vou repetir o processo. Esse ponto a gente não aperta muito, porque senão ele vai franzir o tecido. E o ponto de franzido é outro ponto. É o ponto que eu faço fuxico. É o ponto que eu faço babado de roupa. Então, eu vou seguir essa sequência. Quando eu terminei lá o meu risco e preenchi o meu risco, a minha correntinha, eu vou precisar de arrematar o ponto. Então, aí agora eu preciso sair do elo. Para arrematar, eu vou por fora do elo, entrei aqui por fora e aqui. Aqui atrás, a qualidade do bordado é não ter esses nozinhos. No caso, quando a peça ela é finalizada, que eu faço o avesso e eu escondo o verso do meu bordado. Qualidade do bordado é o verso sem muitos nós. Então, como é que eu vou arrematar aqui que não tenha mais nenhum nó? Eu vou passar por dentro desse aqui, ó. Por dentro desses últimos pontos. E aí, eu passo. Pronto. E agora eu posso cortar. Pronto. Tá aqui, ó. Finalizado o ponto correntinha. Vamos para mais um pontinho? Agora a gente vai para o ponto de alinhavo, que é esse ponto muito fácil, e o ponto pesponto. Só que o ponto pesponto aqui, e alinhavo, ele é um ponto decorativo, então ele tem que ser bem bonitinho, os espaços, e aí a gente vai começar. Ó, esse bordado aqui, esse ponto aqui, ele é chamado de ponto minhoca. Ele é um ponto que eu começo primeiro com o ponto pesponto. Então, eu vou fazer o pesponto primeiro. Então, você já visualiza um pesponto. E depois a gente diz como foi feito esse. Esse daqui é decorativo para fazer barra de camiseta. Então, é muito utilizado. Vamos aqui para o ponto pesponto. Ponto pesponto, ele vai ter um distanciamento do ponto igual a, em cima do risco, sem apertar, igual ao pontinho. E aí eu vou seguindo todo tempo assim. Como ele, no caso, é para bordado, a gente procura fazer ele bem feitinho. Então, eu vou seguir todo tempo assim, tá bom? E aí, eu vou fazer esse ponto aqui para vocês. A sequência dele, no caso aqui, eu estou fazendo primeiro o ponto pesponto. E nós vamos agora já fazer o outro em cima dele. Aqui eu vou todo tempo assim. Ponto de alinhavo, ponto pesponto.
arrematar o ponto, mesmo jeito do outro, correntinha, que eu fiz agora há pouco. Ponto, pés-ponto, de uma costura. Se fosse ponto, pés-ponto de duas costuras, eles sairiam alinhados ponto a ponto. Que seria, no caso, a costura de rebate do jeans. Então, agora, eu vou fazer o arremate aqui atrás, como eu fiz o outro. Terminado o ponto, pés-ponto. E agora, o ponto, esse ponto minhoquinha, que é esse ponto decorativo, que precisa desse primeiro ponto aqui, ele tem duas cores. Então, agora eu vou trabalhar com a segunda cor, fazendo esse desenho aqui. Então, eu vou sair bem aqui, ó, no comecinho do ponto aqui, vou entrar nele. Vou entrar nesse outro. Ou para esse. E assim, se eu quiser que essa minhoquinha fique mais juntinha, mais... É só fazer o primeiro ponto, que é o ponto, o pés-ponto, mais próximo. E aí, vou todo tempo assim, ó. Eu posso colocar esse fio aqui colorido, eu posso colocar outra cor vindo contrário. Bordado, gente, é uma pintura com linhas. Então, eu posso fazer essa brincadeira. Eu posso chegar... Aí aqui, eu não posso cortar aqui. Então, ele veio, ó. E se eu quiser voltar o contrário, aí eu já vou criando outro ponto. Ó, se eu quisesse voltar... Então, eu já vou criando em cima do ponto que eu já tinha feito. Então, aí eu vou voltando e vou fazendo esse outro ponto aqui, ó. Que chama ponto oitinho. Todo ponto de bordado, ele tem um nome, mas que esse nome vai variar de acordo com as regiões em que eles são feitos. Então, você pode até encontrar esse ponto aqui com outro nome. Tá bom? E aqui tu vai, ó, voltando, decorando em cima do ponto primeiro, que for o pés-ponto que tu fez. Aí você pode fazer colorido, você vem com a cor, depois você volta com outra. Tá bom? E aqui você já vai variando os seus pontos. Quando eu cheguei lá no final... Ele tem que estar folgadinho assim, mesmo. Aí aqui você ajeita ele, para ele ficar todo igualzinho. Pronto. Então, eu posso fazer só uma volta, fica assim, eu posso fazer ele assim. Aqui, ele é ponto minhoca, aqui ele é ponto 8. E aqui, eu vou entrar bem aqui, onde ele saiu aqui do ponto de alinhavo, para baixo do tecido. Mas aqui, eu dou... aquela ajeitadinha aqui no meu ponto. Pronto. Aí aqui atrás, a finalização do mesmo jeito que eu fiz o outro. Pronto. Vamos para outro ponto. Agora, vamos para o ponto... Vamos agora para o ponto russo, ou o ponto... que a gente chama, que é o ponto de bainha. Esse daqui, ó. Fazer bainha de calça. Vamos supor. E também para aplicar tecido, né? Aqui vamos supor que eu vou aplicar esse tecido verde sobre o branco. Então, o tecido está dobrado aqui. Vamos supor que aqui é a bainha da calça, ela está dobrada, a bainha, e está sobre isso aqui, eu dobrei, e ele está aqui, a dobrinha, e eu vou fixar aqui. O ponto escama de peixe, ele é esse daqui. Eu também posso aplicar as molduras de patchwork nos bordados. Então, agora, pontinho de escama de peixe ou ponto russo. Como eu lhe disse, tem lugar que chama de escama de peixe e tem lugar que diz, aquele ponto de fazer bainha. Então, olha aqui como é que eu começo. Eu vou começar ele...
aqui embaixo, no tecido de baixo. Vou colocar o nozinho aqui atrás. E agora eu começo assim. Eu vou segurar ele pra cá. E a agulha, a ponta da agulha vai vir sempre, ó, pra mim. Aí eu vou lá na frente. Ele tem que ter a mesma altura e a mesma distância. Vamos lá. Quando chega bem aqui, ó. E aí aqui eu tenho que pegar o tecido verde e o tecido branco. Porque eu tenho que fixar esse verde no branco. Então, assim, como o tecido vai ficar mais grosso, o ideal é trabalhar com a agulha que não seja muito fina, porque ela vai... Essa agulha que eu trabalho é a número 9. Ó, a agulha veio pra mim, ó. Vendo? Aí agora ela vai aqui, ó. Vai sempre fazendo um V. Aí eu vou lá na frente, só no branco, na mesma largura que eu peguei aqui, ó. E vou fazer isso. Agora eu vou lá pra frente, de novo. A agulha voltando pra mim. Aqui é um pontinho, gente, que a gente comprava as roupas e para fazer embanhado, para diminuir na barra, o tamanho, diminuir o tamanho, o comprimento da peça. A gente usava muito esse ponto aqui. E a gente ainda usa muito esses pontos. Quem não tem máquina de costura. Ou vai trabalhar em ateliês de alta costura. Ateliês de alta costura trabalha muitos pontos à mão, como se fossem bordados. E também trabalha o ponto sendo bordado, trabalha o ponto sendo acabamento. E também o bordado que a alta costura ela tem que ter nos vestidos. Então, muitos pontos. Também, muitos pontos desses que eu uso aqui, no bordado e na costura, eu uso para aplicar as pedrarias nos vestidos de noiva. Então, aqui eu venho para cá. Vamos lá, outro pontinho. Ele se torna, o tecido fica mais grosso, aí... Aqui, ó. Vai dificultando a passagem, mas passa direitinho, com muito amor. Bordado, você tem que colocar todo o amor de Deus, tá bom? Os bordados e as costuras, a forma de evangelização das jovens. E a forma de a gente passar um tempo. E agora, no momento, o bordado está em alta tendência. Principalmente as jovens fazendo os seus quadrinhos bastidores. Pronto, aí agora eu finalizei o meu ponto russo. Vou entrar com ele bem aqui. E vou arrematar aqui atrás, tá bom? Pronto. Então, ponto russo. Atrás ele fica assim, ó. Só fica um pontinho lá, outro pontinho cá. Ó, um aqui e outro aqui. Quanto menos pontinho aparecer aqui, mais ele vai estar. E aqui, agora para eu arrematar, eu vou entrar nesse ponto aqui. E aí, e já é outro ponto também, se eu quiser, ó. Em cima desse daqui, eu posso ir trabalhando esse outro ponto aqui, que é o ponto cruzado, ó. Eu entro aqui, aqui. Então, aqui já é outro ponto. Tá bom? Então, o bordado, ele é bom por isso, porque eu vou, a cada ponto que eu faço, primeiro, colocando todo o amor e fazendo com afeto. Então, tá aqui o ponto escama de peixe ou ponto russo. Ponto bainha de calça. Agora, vamos para o caseado. Caseado é o ponto que eu vou aplicar sobre um bordado. Aplicar, no supor, uma flor, em outro tecido. Então, eu utilizo o ponto caseado. É um dos pontos mais usados no bordado aplicado. Aqui o caseado como é, ó. Caseado, eu vou começar aqui. Eu vou fazer com esse azul aqui. E eu não vou fazer... vou fazer aqui. Tá aqui. Perfeito. Tá aqui. Entrei aqui, que eu tenho que unir os dois tecidos. Aí, vou sair do lado, ó. Do lado desse ponto. Aí, aqui, ele vai ficar uma argolinha.
E eu vou fazer isso. Colocar bem no meio, ó. Só o primeiro, tá? Ó, ele parece com correntinha, né? Só que ele não sai do mesmo lugar, ele sai do lado. Aqui, ó, aí agora vamos aqui de novo. A mesma distância. Aí aqui eu já vou entrar por cima, ó. Ó, por cima do outro tecido verdinho. E aqui, bem aqui, ó, passo por dentro dessa argolinha. Ops. Op. Querendo bordar. Tá aqui, ó. Agora eu vou entrar nesse outro aqui, mas dá pra gente ver, ó. Sempre isso, ó. Seguro ele aqui, entro do lado do ponto que eu já saí. Aqui. E vou lá no outro tecido, segura aqui. Ó, pronto. Eu vou fazer ele um pouquinho aqui afastado. Vocês viram que eu tô fixando esse tecido nesse? Mas aqui ele tá um pouco confuso. Eu vou fazer um pouquinho aqui do lado, para vocês verem, tá bom? Fica melhor. Agora eu vou entrar aqui, quando eu for arrematar, eu vou entrar fora dele. E vou começar a fazer ele aqui de novo. Ó, gente, ó, como é bom assim. A gente vê bem direitinho, né? Ó, pontinho do lado. E vou lá na frente, ó. E faço tipo a correntinha, só que ele é aberto aqui, ó. Aí agora aqui, ó. Do lado. Vou lá na frente, ó. Aí já coloco ela aqui. Tá vendo? Aqui. Aí já vou lá na frente. Ó, e já passo por baixo o fio. Tá aqui. Novamente, aqui. E o ponto caseado tá mostrado. Tá aqui. Pronto. E aqui, na hora que eu for arrematar, eu não volto pra cá, não. Eu volto aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Na pontinha que ele saiu, mas só que do lado de fora do fio, tá bom? E tá aqui o caseado. Caseado atrás, o arremate. Aqui. Arrematei o pontinho. É caseado. Caseado também pode ser cheio. É o caso, ele é o ponto disso aqui, viu, gente? Ó, ele já vai fazendo uma circuladazinha no ponto aqui. Muito usado também para fazer ponto cheio de flores. Ponto caseado. Então, agora eu vou ensinar para vocês um pontinho que é o ponto de franzido. Ponto de franzido. O que é o ponto de franzido? É o ponto para fazer o fuxico, ó. Então, esse fuxico aqui, que é esse costurinha, esse artesanato, patchwork, genuinamente brasileiro, ele precisa de um ponto, que esse ponto é o que caracteriza o fuxico. O ponto de franzido, ele é o ponto que está em todo tipo de... Aqui é um fuxico, ó. Bem aqui, aqui tem costura, mas bem aqui ele abre, aí a gente usa esse pontinho aqui dentro, para fechar. Então, olha aqui como é que é feito o ponto franzido, que é o ponto para o fuxico. O que caracteriza o fuxico é o ponto, não é o molde circular. Porque aqui é um fuxico, mas ele tem um molde. Aí tem fuxico em formato de cenoura, tem fuxico em formato de corujinha, não é? Então, é esse de florzinha. Então, ele tem uns moldes característicos, mas o ponto é esse. Como é feito o ponto? É o ponto de alinhavo, o ponto, ó, eu vou só entrando e saindo, o ponto de alinhavo, ponto de pesponto. Só que aqui ele não é decorativo, aqui ele vai fechar o fuxico. E eu vou repetir esse ponto aqui, ó, todo tempo só fazendo assim, ó. Aqui é diversão, aqui é terapia, aqui é tradição, artesanato e cultura, salvando muita gente, viu? Agora na pandemia, salvando muita gente o artesanato. Então,
muito interessante ensinar isso aqui para as meninas ficarem em casa fazendo um artesanato. Elas gostam muito, o fuxico ele vai estar em tudo. Aí depois que eu faço isso, ó, eu vou puxar, ó. Aí, olha aqui como é o desenho dele, ó. Ó como é que ele fica, ó. É o mesmo pontinho, pespontado lá, ó. Só que aqui eu faço isso, ó. Eu vou franzir, eu vou fazer essas dobrinhas, ó. Tá bom? Então, vamos terminar o nosso fuxico aqui, pra gente fechar ele bem direitinho. E depois a gente construir vários desses, e fazer colchas, e fazer boneca de pano. E trabalhar só com esse ponto. Então, quando eu aprendo um ponto de costura, eu utilizo ele como ponto de bordado, utilizando uma linha que ela seja decorada, uma linha de cor. Uma linha mais grossa. Então, todo tempo assim. E aqui eu faço isso, ó. Agora só fechar. Pronto. Aqui finalizei ele. E agora eu vou fechar o fuxico. Ó, tá vendo como é que ele vai ficar? E agora o ponto franzido. Até agora ele é ponto de alinhavo, mas agora ele vai ser franzido. Pronto. Puxei. Todinho. Ele vai ficar todo cheio de dobrinha. Então, para fazer babadinho de roupa de criança, usa muito isso aqui. Para fazer saia franzida, principalmente aqueles vestidos de São João. É muito utilizado esse ponto, tá bom? Ele vai ficar assim, ó. E aqui eu vou arrematar meu ponto. Aí aqui no caso é aquele nozinho. Também o fuxico, quando você faz grande quantidade, o ideal é você trabalhar com aquela linha de pipa. E em vez de você dar esse ponto aqui de arremate, você dá um nozinho. Você amarra ele com a primeira linha que você entrou. Primeiro, aqui ó, pronto. Deu nó, arrematei meu fuxico. Vou fazer vários desses. Fazia muito isso aqui quando era criança, para fazer os palhacinhos. Então, ponto franzido. Então, aqui a gente colocou para vocês o ponto russo, o ponto caseado, o ponto franzido, o ponto de alinhavo, o ponto minhoca, o ponto correntinha. 5 pontos de bordado que você também pode utilizar como sendo pontos de acabamentos de costura e também de montagem de peças à mão. Muito obrigada, estou muito feliz. Espero que vocês tenham aprendido.